Olá, queridos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Hoje eu venho a você trazer um devocional sobre a intercessão. Eu gostaria de compartilhar o poder que existe através do espírito de intercessão. Existem dois tipos de pessoas que Deus está sempre à procura e que existe muita dificuldade de encontrar esses dois tipos de pessoas. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, está sempre procurando pessoas que realmente o adorem em espírito e em verdade, e Deus também está à procura de intercessores, pessoas que se coloquem na brecha, pessoas que orem, pessoas que intercedam, pessoas que se coloquem numa posição em favor de outros ou em favor da própria igreja do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto para você e depois de ler esse texto eu vou contar alguns testemunhos sobre o poder da intercessão e como a intercessão ela pode mudar um ambiente, como o poder da intercessão ela pode mudar uma cidade, muda um estado, pode mudar até mesmo a realidade que uma igreja está vivendo. Você que é pastor, que é líder e que está vivendo uma situação difícil na sua igreja, você pode receber essa instrução do Espírito Santo que certamente vai abençoar a tua vida. Se você quiser ouvir mais sobre dons espirituais, profecia, palavra de conhecimento, inscreva-se no nosso canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. Deus tem nos dado muitas instruções sobre os dons espirituais. E a intercessão é um ministério que precisa estar atuante na igreja 100%. Uma igreja que não intercede, ela está vulnerável aos ataques do inferno. E eu já vou explicar para você o porquê a intercessão é uma bandeira que a igreja precisa erguer e deixar erguida constantemente 24 horas em nome de Jesus. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em Ezequiel capítulo 22, verso 30, que diz: Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Você vê que Deus está falando aqui do intercessor. O intercessor, ele levanta um muro e ao mesmo tempo se coloca na brecha. O muro, a gente pode entender que é um muro de proteção, é um muro de defesa. O intercessor, quando ele mantém a vida de oração em favor de algo, em favor de alguém, ele está levantando muros de proteção, muros de defesa. É por isso que nós já ouvimos muitas histórias no meio cristão, testemunhos verdadeiros de mães que intercediam pelos filhos, mesmo os filhos perdidos nas drogas, na prostituição, na bebida. Mas estas mulheres sempre orando pelos seus filhos, sempre intercedendo pela sua casa, elas estavam levantando um muro ao redor dos seus filhos, um muro ao redor da sua família. A intercessão ergue muros. A intercessão é uma defesa na igreja. As pessoas perguntam, por que a igreja no Brasil não cresce mais? Por que a igreja no Brasil tem tantos ataques? Por falta de intercessão. Se nós analisarmos a igreja da Coreia, nós vamos ver que aquela igreja é uma das igrejas que mais cresce no mundo. As maiores igrejas do mundo estão lá. Mas se você analisar a vida de intercessão, a vida de oração que aquela igreja tem, os pastores, a forma como o povo respeita o espírito de intercessão, daí você vai entender por que a igreja cresce tanto, por que a igreja ela é tão saudável. Se a igreja no Brasil orasse mais, intercedesse mais, ela também receberia essa proteção, esse crescimento saudável, e a igreja ela seria o testemunho no Brasil que necessariamente nós estamos em busca. Algo interessante sobre a intercessão é que existe o mundo espiritual e o mundo natural. O mundo espiritual
tudo que vai acontecer no mundo natural primeiro acontece no mundo espiritual. A Bíblia diz que pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas a palavra de Deus começou a dar forma às coisas. Em Gênesis, nos primeiros capítulos, você vê o poder espiritual da palavra. Primeiro, o espiritual. E isso vinha refletir no físico. Tudo que era liberado da boca de Deus, automaticamente no mundo físico começava a se moldar, começava a mudar e começava a tomar forma. Então eu acredito de todo o meu coração que se a igreja ela tomar o mundo espiritual na região que ela está, possivelmente ela vai mudar a situação física de uma cidade, a situação física de um estado e de um país. Nós já vimos há muitos anos atrás, quando saiu aqueles primeiros vídeos chamados Transformação, que quando a igreja ora, o ambiente espiritual começa a mudar e isso começa a afetar o natural. O avivamento nas Ilhas Fiji, o avivamento que houve na Colômbia, em Bogotá, antes de acontecer o avivamento, antes de acontecer aquela explosão sobrenatural de Deus, o que houve primeiro? Intercessão. Os pastores da cidade oraram, as igrejas se uniram, começou a intercessão. A gente viu até na Colômbia, os narcos começaram a cair, aquelas potências, a corrupção começou a ser deflagrada a partir do momento que a igreja entrou em oração, a partir do momento que a igreja intercedeu. O espírito de intercessão, atacando diretamente o mundo espiritual, começa a refletir no mundo físico. Por exemplo, uma igreja que começa a interceder pelas suas finanças, uma igreja que está com as finanças trancadas, que as finanças da igreja não estão nem dando o suficiente para cobrir os custos, quando essa igreja entra em oração, quando essa igreja entra em intercessão, o Espírito começa a mudar o ambiente daquela igreja. Então todo espírito de avareza começa a cair por terra, toda incredulidade, o espírito de dúvida começa a ser desfeito, porque o mundo espiritual, o ambiente espiritual daquela igreja, daquele lugar, começou a ser atacado. É por isso que tanto o homem que está intercedendo quanto a sua vida pessoal precisa estar alinhada com Deus. Aqui nesse texto de Ezequiel nós vemos que Deus estava procurando um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante dele. Esse homem que se põe na brecha aqui, que a Bíblia está falando, é um intercessor. Mas a vida desse intercessor precisa ser uma vida reta, precisa ser uma vida íntegra, precisa ser uma vida de caráter, para que o diabo não venha derrubá-lo, não venha destruí-lo. Você sabe que nós estamos totalmente protegidos por Deus a partir do momento que somos fiéis a Ele. A Bíblia diz que Deus também está à procura dos fiéis da terra, ou seja, para colocar pessoas na adoração, os verdadeiros adoradores, para colocar pessoas na intercessão, é necessário a pessoa ser fiel. O mínimo que ela precisa ser é ser fiel a Deus em todos os quesitos. Uma coisa que eu aprendo também, nem todos são chamados para serem evangelistas. No entanto, o ide de Jesus é imperativo a todos. Nem todos são chamados para serem intercessores, mas interceder pela sua casa, pela igreja, pelas pessoas ao redor, é a missão de cada um de nós como cristãos. Agora, vai ter pessoas que vão ter um ministério específico na área da intercessão. E Deus vai as usar tremendamente para cobrir a vida de homens de Deus, para cobrir a sua própria família, para cobrir a sua igreja. Você que tem um ministério de intercessão, você pode estar no anonimato, mas você está no anonimato diante dos homens. Porque diante de Deus e no mundo espiritual, você é um gigante de Deus. Por isso, a intercessão ela é tão importante na igreja. Eu oro
para que Deus levante muitos intercessores em favor da minha vida. Talvez você que está aí vendo esse vídeo, Deus levante você para ser um intercessor, Deus levante você para ser um homem, uma mulher que se coloque na brecha em favor de um ministério, em favor de uma igreja, em favor de uma família. A intercessão, ela muda ambientes. Quer ter uma boa amizade? Faça amizade com um intercessor. Uma pessoa que intercede é uma pessoa que é uma bênção de Deus na nossa vida e nas pessoas que estão ao redor dela. Claro que o intercessor também precisa de um intercessor sobre a vida dele. Então isso é algo que nunca para. Eu vou trazer outros vídeos sobre o poder da intercessão. Esse vídeo foi apenas uma palhinha. E se você quer mudar o ambiente que você vive, na sua empresa, nos seus negócios, na igreja, na sua família, erga muros de proteção. Esses muros levantam-se quando existe intercessão. Eu vou falar especificamente no próximo vídeo que eu fizer sobre o ministério de intercessor. A pessoa que tem o ministério de intercessor. Olha, é tremendo o ministério da intercessão. Inscreva-se no nosso canal, curte aí, compartilha com teus amigos. Você pode usar esse vídeo na sua célula, pode usar em grupos caseiros. Você é livre para fazer isso. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo esteja levantando na nossa nação muitos homens para levantarem muros e para se colocarem na brecha. Deus está à procura, você que é adorador, você que é intercessor. Deus te abençoe, um forte abraço a todos, em nome de Jesus Cristo.